Tá, então, antes de continuar o próximo vídeo sobre Quantitative Trading, a gente precisa entender algumas coisas. Então, antes de seguir para isso no TradingView, a gente vai dar uma olhada em alguns conceitos aqui e até, por curiosidade, vamos utilizar aqui essa API do Google Finance, que ela pode ser útil para a gente futuramente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o ticker que eu quero, eu coloquei aqui o ETF do Ibov 11, mas posso ter qualquer ticker, tanto no Brasil quanto fora. Então vamos botar aqui PTR4, por exemplo, Petrobras, e vamos aguardar ele carregar os dados. Tá, o que é que essa API ela me traz? O primeiro parâmetro, aqui é a API Google Finance, o primeiro parâmetro é o ticker, que eu tenho interesse, pode ser qualquer um. Aqui são os parâmetros, então eu vou colocar aqui todos, para a gente dar uma olhada. Todos. E o segundo parâmetro é a data inicial, a partir de quando que eu vou querer esses parâmetros. Então daí eu vou determinar ali. Eu vou querer a partir da... Tem aqui, ó. A partir de 1º de janeiro de 2019. Se eu quisesse isso a partir de 1º de fevereiro, então primeiro o formato americano, primeiro é o mês, depois o dia, depois o ano, tá? Então se eu mudar aqui, então ele vai me retornar a partir do dia 1º de fevereiro. Então eu quero a partir do dia 1º de janeiro. Obviamente dia 1º de janeiro foi um dia não útil, assim como o dia 31 de dezembro foi um dia não útil. Então ele só vai me retornar o que é dia útil, né? Os dias que tem pregão. Então, independentemente de quais datas, quais dias eu coloco aqui, vocês vão ver mais à frente que mesmo que você bote 30 dias para trás, 50 dias para trás, ele vai coletar os dados dos 50 dias, mas só vai trazer aqueles dias que tem pregão. Ele não traz com valor em branco, ele simplesmente não traz, ele omite o dia. Então, são essas informações aqui, históricas, né, digamos assim, informações históricas são essas 4 aqui, perdão, essas 5. Volume, fechamento, mínima, máxima e abertura, né? Abertura, máxima, mínima, fechamento e o volume. Então, isso aqui não é o volume em dinheiro, é o volume negociado, né? De ações, no caso aqui. Se fosse mini contrato, de contrato futuro, seria de contratos. Enfim, e aqui é a data, a coluna da data. Então, o que a gente quer aqui é só o fechamento para o nosso estudo aqui. Então, a gente vai utilizar só o fechamento. Então, vamos colocar aqui só fechamento. Ele vai trazer o fechamento que eu quero, que é do Petro, de dia 2 de janeiro até dia 31 de dezembro. Deixa eu dar uma conferida aqui se está ok, a gravação está ok. Então, eu vou agora fazer o seguinte, eu quero calcular aqui uma média móvel, mas eu não quero calcular uma média móvel selecionando aqui por dias. Eu quero, através do próprio Excel e através do Google Finance, que ele me faça essa média móvel. Então eu quero uma média móvel de quantos dias? Vou botar aqui dias. Então eu vou querer de 21 dias, por exemplo. O que é que eu vou fazer aqui? Vou, antes de tudo, pegar os 21 dias anteriores a essa data aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou precisar da minha fórmula aqui, certo? Que é a fórmula essa daqui. Eu vou copiar ela aqui e vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui média móvel com base no fechamento, né? Então, quem é que vai ser esse cara? Vai ser essa média aqui. Vai ser essa fórmula aqui. Então vamos colocar essa fórmula aqui. E o que a gente vai querer aqui? A gente vai querer a partir de qual data? A gente vai querer a partir do A4, certo? Que é a data que a gente tem interesse, menos a quantidade de dias, né? Porque esse primeiro parâmetro aqui, tudo isso aqui é um parâmetro. Esse parâmetro é a data inicial. Então, qual é a data inicial? Essa data atual, que no caso é dessa linha, menos a quantidade de dias. Então, eu vou travar aqui a quantidade de dias, que é fixo, 21 dias. E a data final vai ser qual data? Vai ser a data
em questão, que é o A4. Então, se eu der isso aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer, deixa eu mudar isso aqui para a data. Ele vai trazer exatamente os 21 dias para trás em relação àquele dia, né? Então, se a gente botar aqui para a data, por exemplo, a gente vai ver. Então, tem aqui, tá? Até o dia, só até o dia primeiro, que no caso aqui é até o dia 2, só até o dia 2 de janeiro. Então, do dia 2 para trás, 21 dias, são quantos? São esses daqui. Se a gente observar, obviamente aqui não tem 21 dias, né? Aqui tem 11 dias. É aquela história que eu falei, são só dias úteis. Então, nos últimos 21 dias, só teve pregões nesses 11 dias. Então, eu tenho que ir aumentando a quantidade de dias até chegar nos dias que eu quero. Então, vamos botar aqui 30 para a gente ver. 30. Será se agora foi? 18, 19, vamos botar aqui 32. Então, tem esse detalhe. Então, vamos deixar esse parâmetro aqui. 19, 34. Então, você tem que sempre se atentar a isso. 21, tá? 35. Aí, o que é a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente quer a média, tá? Então, a gente quer a média desses caras aqui, de todos esses caras aqui. Vamos ver se aqui a gente tem 21. Aqui a gente tem 21 dias. Tem lá o count, 21 dias. Só qual é a média desses 21 dias? A gente também tem a média, 23,56. Mas eu quero fazer isso de uma forma automatizada. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar aquele método index para retornar só, que é um método nativo do próprio Excel, para retornar só a coluna 2. Então vamos botar a coluna e a linha. Lembrando que o 0 representa a coluna inteira. Então eu posso selecionar, dependendo se eu tiver um array ou um objeto, eu posso selecionar apenas uma célula específica. Célula 1, linha 1. Linha 1, coluna 1. Mas aqui no caso eu quero a coluna inteira. Então eu coloco 0 para representar. Qual é a coluna que eu quero? A coluna 1 ou a coluna 2? Eu quero a coluna 2, que é a coluna do fechamento, do close. Então é isso que eu vou ter. Se a gente observar, tá como data aqui, porque a gente tinha mudado a data. Então vamos voltar aqui para número, né, que é o que a gente precisa. E vamos deixar esse daqui. Então tem aqui o fechamento para trás, certo? Então agora que a gente tem esse cara aqui, o que a gente precisa? Agora a gente precisa fazer a média. Então a gente vai chamar a função de média, average. O meu está em inglês aqui, average. E ele vai me trazer a média dos últimos 21 dias. É 35 aqui, mais 21. A gente poderia, para confirmar que isso aqui dá 21 dias, a gente poderia, por exemplo, copiar isso aqui e trocar aqui por count. Em vez de ser average, ser count. Então vamos estar aqui count. Tem quantos dias, para ele contar quantos dias está aqui dentro? 21. Então se eu aumentasse aqui, por exemplo, a 40 dias, os últimos 40 dias, ele vai trazer 24 dias de dados. Então aqui eu tenho um termômetro, né? Eu posso ter um feedback de quantos dias ele está trazendo. Então vamos botar aqui 35, que é meus 21 dias. Então tá aqui a média dos últimos 21 dias. E o que é que eu preciso? Eu preciso replicar para baixo. Então vamos travar aqui esse A1, porque ele é fixo, ele não muda, a gente não tem problema. E aqui a gente vai duplicar, copiar, arrastar a fórmula para todos os itens abaixo, né? Então ele está copiando aí. Está demorando um pouco, porque ele tem que carregar os dados e meu computador é lento para eu fazer, para gravar o vídeo. Então ele fica demorando para processar. Mas enfim, então tá aí os dados dos últimos 21 dias. O que a gente pode fazer com isso aqui? A gente pode, obviamente, fazer um gráfico para a gente ter uma noção. Então vamos selecionar todas essas informações. Vamos inserir um gráfico aqui para a gente ver o que acontece. Inserir gráfico de linha mesmo, que é o padrão, vamos ver. Então se a gente observar aqui, ó, tem a variação, certo? Do preço nesses dias e tem a média. Se a gente observar, ele foi do 20 para até o 40. Então a gente pode botar aqui tentar mudar aqui esse eixo. Vamos ver onde é eixo. Eu não sei aqui. Enfim, depois a gente muda isso.
mas horizontal, vertical aqui, eixo vertical, valor mínimo, vamos botar 20. Então ele vai aumentar aí a escala, vamos botar 22. Beleza, então vamos deixar assim, 22. Então a gente vai ter uma visualização melhor. Então observe que aqui a gente tem o preço de todo o ano de 2019 e a média de 21 dias acompanhando esse preço. Então se a gente mudar aqui, quiser, vamos estar 60, 70 dias aqui. Vamos ver quantos dias eles vão trazer de média. Esperar carregar. Ele vai demorar um pouco. Então, ele está fazendo a média aqui em cada célula. Isso aqui é mais rápido, né? Quando você for fazer esse cálculo no seu próprio computador, é porque eu estou com uma aplicação que ela é bem pesada, aberta, e obviamente demora. Então, está aqui a média de 43 dias, certo? Então, é uma média menos íngreme, né? Menos curva. Então, ela acompanha menos o preço. Então, isso aqui é uma coisa útil para a gente. Tá, e o que, que a gente precisa fazer além disso? Dá uma checada aqui se está ok. Tá ok. A ideia é que com esse primeiro indicador, que vai ser uma estratégia quant, é que a gente, sempre que o preço se afastar muito da média, né, a gente vai estipular um limiar e a gente vai comprar ou vender quando chegar ou quando extrapolar nesse limiar. Então a gente tem uma média aqui de 21 períodos, no caso não está 21, mas vamos estar aqui 21, 35, né? E sempre que o preço passar para cima desse limiar, a gente vai, se for para cima, a gente vai vender, se for para baixo, a gente vai comprar. Se isso é uma boa estratégia ou não, a gente não está aqui para achar um santo graal, né? Uma impressora de dinheiro, é apenas para a gente entender o que a gente pode fazer. Então está a média de 21 períodos. Então, como pode ser o limiar? O limiar que eu posso utilizar pode ser qualquer um, mas aqui no caso vou utilizar o desvio padrão, né? Que obviamente o desvio padrão é um número que é calculado estatisticamente para você saber o quão heterogêneo aqueles dados estão na média, né? Quão distantes eles estão da média. Então, dá para você ter uma noção se eles estão muito espalhados da média ou se eles estão rentes, se eles estão próximos à média. Então, a gente vai fazer esse cálculo do desvio padrão. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Média, a gente vai botar aqui desvio e vai fazer algo semelhante, só que com a forma, em vez de ser average, vamos fazer o stdev aqui. Então vamos botar aqui stdev. Então a gente tem aqui um desvio padrão. Então a gente vai replicar esse desvio padrão, lembrando que ele vai ser variável, obviamente, porque ele vai de acordo com ele vai de acordo com os 21 dias em questão, né, os 21 dias para trás. E como é que vai ser esse limiar? Um limiar para cima e um limiar para baixo, né? Que é a média mais um desvio padrão, mm mais desvio padrão. E a média para baixo vai ser um mm menos o desvio padrão, certo? mm menos desvio padrão. E a gente vai botar isso no nosso gráfico, só para acompanhar ali a linha. Então, quem vai ser esse cara aqui? Se igual a média mais desvio, certo? Então a gente vai replicar o cálculo, que esse vai ser o nosso limiar superior. E nosso limiar inferior, de quem? É igual a média menos o desvio. Tá? Então, obviamente muitas pessoas devem entender porque eu estou usando o desvio padrão como limiar. Então, pela distribuição normal, a gente sabe que os dados tendem a estar muito próximo da média, né? Enfim, a gente não é o objetivo do vídeo, mas para quem tem curiosidade, vai pesquisar sobre essa questão do grau de confiança ou de probabilidade que um determinado valor ele assume de acordo com a distribuição normal. Então, tem aqui a nossa, né,
nossa limiar para cima, superior e nosso limiar inferior. Então a gente vai ter que adicionar isso ao gráfico. Eu não sei uma forma de fazer isso facilmente, então vou selecionar tudo aqui e vou fazer esse, com exceção desse cara aqui, e vou tentar tirar esse cara aqui. Vamos selecionar assim mesmo, normal pelo mouse. E vamos selecionar o preço, a média que o preço obteve durante esse período e depois o desvio padrão para cima e o desvio padrão para baixo. Vou tentar selecionar aqui. Então agora a gente vai tentar inserir o gráfico. Vamos ver qual o resultado que a gente obtém. Depois a gente muda o eixo, certo? Então vamos vir aqui em customização, o eixo vertical, e a gente vai botar o valor mínimo de 22 como a gente tinha botado. Tá, então agora a gente tem algumas coisas interessantes. A gente tem aqui qual que é a média, que é a vermelha, qual o lume. Vamos botar essa média de outra cor aqui. Não, vamos deixar assim. Eu não sei mexer nesse sheets. O sheet. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente pode observar que o preço, ele, embora saia dos limiares, ele tende a andar dentro desses limiares. Se eu quiser aumentar, eu poderia aumentar o limiar. Poderia ser 2 vezes o desvio padrão, 1 vez e meio do desvio padrão. Coloquei aqui só uma vez, só para a gente ter uma noção. Então, a ideia é, a partir do momento que o preço toca abaixo, então eu sei que vocês não podem ver meu mouse, mas mais ou menos aqui, quando ele desceu aqui para o dia, lá pro dia 8 de fevereiro, nessa região aqui, o preço desceu muito, né? Estava lá em cima, acima do superior e desceu muito. Então eu poderia, por exemplo, quando eu tivesse tocado aqui, eu poderia estar armando uma compra. Obviamente você não sabe se o preço vai respeitar, se não vai, que não é esse o objetivo, né? Estou mostrando um exemplo que poderia ter dado certo. E temos vários exemplos que teria dado errado. De novo, isso aqui não é uma estratégia infalível, é apenas uma estratégia que a gente está tentando construir lá no nosso TradingView. Então, antes de ir para o próximo passo, que a gente viu no vídeo anterior, como adicionar uma média ao gráfico para a gente ter uma noção, então no nosso próximo vídeo a gente vai construir exatamente isso aqui no TradingView, no nosso indicador. Né? Antes de fazer a estratégia, a gente tem que montar nosso indicador. Então vamos montar nosso indicador dessa forma no TradingView e daí a gente vai para o próximo passo posteriormente. Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas até a próxima.